Fala, meus queridos! Como é que vocês estão, gente? Estamos hoje em mais um Rcast, aquele Rcast de toda segunda-feira, aquele Rcast que você acompanha e gosta de acompanhar e faz as suas perguntas, e nós estamos hoje aqui para responder. E hoje nós estamos no Rcast número 82. É um assunto polêmico, quem sabe, né? Vamos colocar esses assuntos aqui na mesa hoje sobre pornografia. Então, coloque a sua pergunta aí no chat, chame aí no chat que nós iremos responder a sua pergunta e vamos conversar sobre o assunto. Mas antes disso tudo, vamos para nossa vinheta, né? Mais um Rcast no ar, aonde se criam raízes, mas não se cortam as asas. Voltamos agora e eu quero apresentar essa mesa de hoje, esse rapaz que está do meu lado, se apresente. Quem vos fala? Quem vos fala? Quem vos fala? Então, sou Giovanni, professor aqui do Raízes, né, psicólogo, e hoje estou aqui para poder contribuir mesmo. Aí bater um papo como é os Rcast aqui do Raízes, vai ser benção. E o nosso amigo na frente do Giovanni, quem és tu? Eu sou o Joey. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui mais uma vez. Sou o Joey, professor do Raízes. Vamos lá para mais uma noite de muito conhecimento, muito crescimento a partir da palavra de Deus. E o nosso queridão aqui? Bom, meu nome é Eliezer, mas eu já quero reclamar por que eu não tô com o meu copo aqui do Rcast. Por quê? Tá, só porque eu sou o careca aqui da turma? Não gostei desse negócio aí. O Lucas deve estar assistindo, né? O Thiago, né? O Thiago, então eu já quero deixar aqui a reclamação, né? Exposta aqui, tá? Enfim, dessa vez eu perdoo, porque eu sou crente. Então vamos lá com esse assunto, como falei antes, polêmico, um assunto difícil de tratar, porque hoje esse assunto é muito delicado. Por quê? Porque as pessoas que têm esse problema com a pornografia, ela muitas das vezes, ou na grande maioria das vezes, eles não dividem esse problema. Então a gente quer conversar um pouco sobre isso, né? E nós vamos lançar umas perguntas aqui e cada um vai responder, vai dar a sua opinião e vai ser algo muito, muito frutífero aqui nessa noite. Primeira pergunta. A pornografia pode ser considerada um vício? O que vocês acham? Então, vamos começar pelo começo? Então, 2 pontos. Então, gente, eu acho que, primeiro de tudo, é conceituar o que seria um vício, né? A gente trabalha sempre a ideia do vício como um hábito repetitivo, né? E, na sua maioria das vezes, né? Antes que você diga assim, eu tenho vício em comida porque eu como todo dia. Não basta só ser repetitivo. Ele tem que trazer uma qualidade que a gente sempre chama ali, que é o prejuízo na função. O que seria o prejuízo na função? Ele está te prejudicando nas situações que você desempenha algo. Então, por exemplo, né, já respondendo de uma forma bem objetiva se a pornografia ela é considerada um vício. Dá até para a gente poder fazer um exame. Se eu estou fazendo prática do conteúdo pornográfico e deixo, por exemplo, de estar com meu filho, de estar com a minha esposa, né, me manipular automaticamente, tem uma viagem para fazer, mas eu estou cansado, eu vou ficar mais por casa agora, para poder fazer uso e tu começa a perder o controle da tua vida, então com certeza, né, GD, é um vício. Por quê? Porque está trazendo um prejuízo. Então hoje, principalmente assim, na igreja, no consultório, o pessoal tem procurado bastante. Por quê? Porque eles têm esse prejuízo, eles não conseguem mais desempenhar alguma coisa. Então imagina, aquela pessoa que estudava, tinha projetos, fazia as coisas com tranquilidade, hoje não consegue desempenhar mais. Por quê? Porque a cabeça tá no conteúdo pornográfico, e daí vai criando um hábito, e desse hábito, depois a gente vai discutir, né, toda a dinâmica cerebral que acontece isso. Então, em suma, né, perceba isso, se está te trazendo prejuízo, com certeza é um vício. Giovanni, mas eu olho de vez em quando, então não é um problema, gente. A gente é crente, né? Além de ser um vício, tem um pecado. Aí já é outra esfera, né? Alguma opinião a mais? Eliezer, Joey?
Uma sequência aqui. Ah, tá. Não, acho que é bem nesse sentido do... Principalmente esse ponto do repetitivo, né? Quando se torna meio que uma compulsão. Muitos dos que têm acesso, que assistem pornografia, fazem de forma compulsiva, repetitiva várias vezes, e muitas vezes até não conseguem sair daquilo ali, né? E traz esses danos para a vida de alguma forma. E tanto a ideia de um dano que a pessoa quer se livrar daquilo, mas muitas vezes ela se acostumou com aquilo e tá vivendo e quer continuar daquela forma. Então, respondendo assim de forma direta, sim, a pornografia pode ser considerada um vício. Então tá, avisando aí pro Thiago aí que tá assistindo nós aí. Chegou aqui meu copo. Obrigado, Thiago. Obrigado, Gustavo. Só respondendo a irmã ali, que perguntou onde tá o Thiago e o Lucas. O Thiago e o Lucas estão em Curitiba, lá no Paraná, né? Eles estão fazendo um mestrado em teologia, então Essa semana eles estão por lá. semana estão por lá. Então, por isso a ausência dos dois. E há o estrago, porque a pornografia, né, que a pornografia tem no homem e também tem a da mulher, né? O do homem, a principal dificuldade que nós temos em saber para poder curar o homem se abrir nesse sentido, né? E é um pecado, um vício, que ele é oculto. Fica difícil tu saber se a pessoa é ou não é, né? Quem vai saber? Talvez a esposa, né? Que aí o fato do vício vai comprometer, né? A vida íntima dele com a esposa. Porque se uma pessoa é viciada, por exemplo, na droga ou na bebida, você às vezes sente isso, né? Percebe, né? Quando a pessoa está drogada, está alterada, então você, aqui tem um problema e tal. Agora, a pornografia é muito difícil. E às vezes a esposa também não quer expor, né? Porque a esposa, às vezes, expor isso, e ela está lá sofrendo junto. Então ela vai procurar um pastor ou uma pastora, né, para confessar isso. Ela pensa, se eu fizer isso, vai comprometer meu casamento, talvez vamos ser... Então é difícil. E o homem, para se abrir nisso, é difícil. Eu penso, né, eu não sou psicólogo, não atendo esses casos, mas assim, a visão que eu tenho, né, é muito mais fácil. Por exemplo, eu conheço pessoas que se abriram, né, dentro da própria família, com um problema com droga, né, viciado em droga. Eu sou viciado mesmo em droga e tal, ou na bebida, mas eu nunca vi, e claro, é como eu disse, né, eu não trabalho dentro de um consultório. Sim. Mas eu também não trabalho dentro de um consultório e percebo e vi já pessoas confessarem outros vícios. Vícios na jogatina, né? Vícios no tal do tigrinho, né? Mas eu nunca vi uma pessoa chegar e dizer, cara, eu tô com um problema, eu tenho um vício na pornografia. Isso é algo para o homem muito constrangedor, né? Então, atacar isso é difícil, porque para ti, né? E para os homens que estão nos assistindo agora, tu tem que expor, é uma ferida que tem e a ferida precisa ser tratada. Quando tu tens uma ferida e procura um médico para que ele faça, né, o curativo ou faça uma cirurgia, o médico, onde é que ele vai? Ele vai querer saber onde é que está a ferida. Onde é que está a ferida aqui? Né, para depois poder tratar. Como é que vai tratar se o homem não expõe isso, né? Então é um outro problema. O vício e o tratamento, né? Chegar no tratamento. É que na verdade não, Eliezer, não tem-se a ideia que seria um problema. Já começa por aqui, né? Ele já entende que não, é uma coisa normal da própria cultura. eu sou homem, que eu tenho desejo. Exatamente. Né? Então tá tudo certo. Então, hoje em dia, se tu for pegar artigos na internet sobre a ideia de pornografia, quase não tem. Né? Até no próprio CID-11, né, que é o Código Internacional de Doença, não tem algo catalogado que a pornografia vai fazer mal. Mas a gente sabe que na prática do dia a dia, o mesmo mecanismo, por exemplo, de embotamento que tem um dependente químico, o cara que está na pornografia também tem. Então, tu pode entender, o cara que é dependente químico, ele vai ficar, às vezes, mais reservado, mais embotado. Daqui a pouco, aspectos emocionais, né? Irritabilidade. E isso, a pessoa que faz prática da pornografia direto, já como uma questão de um vício, ele começa a apresentar isso.
tu pode ver que ele tem até dificuldade, né? E quando eu falo ele, porque a probabilidade do homem é maior. Então, quando eu falo ele ali, ele fica meio que antissocial mesmo, ele não quer participar. Por quê? Porque o mundo dele, a vida dele é naquilo ali. Ele vai criando um hábito e muitas vezes, pelo que eu percebo, a questão da prática na pornografia não é nem para saciar o desejo dele ali. Por exemplo, me deu uma fissura agora. Mas já entra outras questões. Por quê? Porque toda vez que ele recorre à pornografia, automaticamente libera dopamina no núcleo accumbens, que é uma área de recompensa do cérebro, e eu me alivio. Então, por exemplo, estou estressado, pornografia. Uma fuga, né? Tenho tédio, pornografia. Briguei com a mulher, pornografia. Às vezes não é nem a questão de, não, vou olhar porque eu gostei da pessoa e tal. É uma questão mesmo de uma fuga mesmo. E tu vai se condicionando daquilo ali, daqui a pouco tu vai perdendo a tua vida normal. Né? Quantas pessoas aí que hoje nós temos, né? Pessoas que utilizam pornografia no trabalho. Né? Já pensou, o cara tá trabalhando, daqui a pouco não se aguenta, não vou chegar até em casa. Mas por quê? Ele viu um estímulo ali que fez com que ele, deu uma vontade? Não. Às vezes está estressado, então o que eu uso para me desestressar? Né? O adicto vai usar a cocaína, vai usar o crack, vai usar o álcool. O adicto em pornografia vai usar o quê? A pornografia. Ô Giovanni, pode se comparar também em relação a isso que tu falou. A pessoa viciada em pornografia, quando que tô ruim, usa pornografia. Tô feliz, usa pornografia. Pode se comparar a pessoa, não sei se tem alguma coisa a ver com isso, em relação à comida. Só que, eu tô contente, eu vou comer. Eu tô triste, eu vou comer. Fui chateado, eu vou comer. Só que a comida, ela vai trazer um resultado pro teu corpo, né? Tu vai engordar. E a pornografia, ela não é algo aparente. Os dois resultados seriam mais ou menos iguais? Ou os dois vícios? Sim, tem a mesma atuação no cérebro. Por exemplo, quando a dopamina vai no núcleo accumbens, né, que é o estímulo, o teu cérebro não entende assim, é cocaína, é crack, é pornografia. Ele entende o estímulo. Entendi. Então, por exemplo, a questão de comida, né? Tem gente, né, que eu brinco assim, às vezes na família, por exemplo, vou tomar um café. Eu chego lá, tem um pastel, gente, eu vou comer o pastel e deu. Eu não fico pensando, nossa, que pastel maravilhoso. Já tem gente que tem uma relação com a comida. Nossa, que pastel maravilhoso. Não, olha essa carne, olha esse tempero. E aí tu começa a associar, né, trabalhando a ideia da compulsão nesse momento. Toda a vida que eu preciso me saciar, porque lembrando, qual é a área no cérebro que se trabalha? A área de recompensa. Então eu preciso me aliviar. Então, claro, daí tem o papel da comida, tem a questão da pornografia, tem a questão das adicções, da droga. Por isso que eu digo, não basta só tratar o problema. Eu tenho vício em pornografia. Beleza, tu reconheceu, admitiu. Mas entender a tua dinâmica. Por que tu tá recorrendo a isso? Né? Tu pode recorrer a outra coisa. Pode pegar uma bicicleta, comprar um capacete, botar uma roupa lá e pedalar. Outro pode ir pescar, outro pode jogar futebol, outro pode fazer 1000 coisas. Só que o que acontece? Como o teu cérebro entende que é rápido, né? A descarga de dopamina é grande, porque imagina, eu pego o celular hoje, eu resolvo o problema. O que é diferente do álcool, da bebida, outros vícios, né? Sim. Por quê? Porque tu pode estar em qualquer lugar, Tu vai ter em qualquer acesso. momento, né? Vou aqui no banheiro e já volto. Pronto, é o rápido, suficiente, Sim. né? Então, hoje sim, O acesso é muito fácil. o acesso é fácil demais. Aí o cara que é viciado nisso, ele já encontra esse negócio. Talvez lá dentro da cabeça ele espalhe. É a última vez que eu vou praticar isso. A partir de amanhã, não. Foi só essa noite. Eu vou acordar amanhã, eu vou fazer diferente. Mas o acesso é fácil, fica... Né? O acesso é fácil, fica difícil tu deixar de acessar. Exatamente. Né? É um problema. Aí ele não resolve o problema que... Vamos trabalhar a ideia do estresse, né? Ele não resolveu o estresse. Tô estressado com o Joey. Não resolvi com ele. Aí o que acontece? Eu não resolvo com ele, pra onde é que eu vou? Eu vou pra onde eu tô bem. Porque assim, se eu perguntar pra vocês, qual é o ser humano que gosta de sofrer aqui? Ninguém gosta de sofrer. Né? Vamos pegar aqui, tem uma tomada aqui com o fio desencapado. Por mais que o cara seja meio louco, né? Ele diz assim, não, mas eu boto a mão e pronto. Ele nunca vai botar a mão de uma forma espontânea assim, Ele vai... Por quê? Porque o corpo dele e a cabeça dele não quer sofrer.
Então, o ser humano não querendo sofrer, automaticamente ele busca mecanismos para se aliviar. E a pornografia hoje é grande, porque se a gente for trabalhar antigamente, né? Eu acho que todo mundo aqui é de 80 e poucos, né? É. Eu sou Ele é de 70, 70, né? 74. Mas imagina, qual era o estímulo que nós tínhamos antes? Era uma revista, Era revista, escondido, e olha escondida. lá, né? A revista Isso. do Avon, né? Isso. E hoje não, hoje tu tem uma série de sites, de informações, né? Quantos relatos assim que o pessoal fala, Giovanni, eu já boto no vídeo ali, pra mim, cara, não gostei, eu já acelero. Por quê? Porque ele tem a hora que ele quer, a forma que ele quer, É. e ele entra num universo, que a gente vai discutir mais à frente, que é um universo imaginário. E aí, quando estoura lá, por exemplo, no casamento dele uma disfunção sexual, o que ele vai dizer? Ah, minha ansiedade. Aí lá é um problema de ansiedade, é a falta de libido porque tá estressado e tal. E quando, na verdade, É o resultado é o da resultado da pornografia. E até já vamos falar, né, Giovanni, que vai iniciar, né? Já tem um grupo, já tem pessoas, um ministério aqui na nossa igreja chamado Metanoia. O que é esse ministério? Metanoia significa mudança de mente, né? Então, é ligado somente à pornografia. Pessoas que têm esse tipo de problema de pornografia. Até as pessoas fizeram perguntas para mim se vai ter online. Por enquanto, não. Mas a gente está colocando o pessoal no grupo ali, tá? Existe um grupo e esse grupo é muito fechado, tá? Ninguém vai ficar sabendo das reuniões, aonde vai ser reuniões, vai existir reuniões. A gente vai começar agora dia 17 desse mês, uma quinta-feira. Só que não vai ser na igreja, vai ser num lugar que a gente vai passar no grupo, bem exclusivo, bem fechado, para não ter esse problema. Porque às vezes as pessoas pensam, mas eu vou ter que ir lá no grupo, e vai ser na igreja, e eu vou, né? Eu vou me expor. Então ninguém vai se expor nesse grupo. Qual é a intenção nossa? Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, ó. É fazer com que tu se coloque e diga assim, cara, eu tenho um problema. Por quê? Porque quando eu falo pro Giovanni, eu tenho um problema. Parece que eu tô dizendo assim, cara, eu vou dividir o meu problema contigo e eu automaticamente eu quero que tu me cobre também. Entendeu? Eu disse, pá, eu tenho problema com pornografia. O Giovanni, na segunda-feira que vem, na terça, na semana que vem, ele vai perguntar assim pra mim, Gê, como é que tu tá? Vai existir essa relação. Então é essa a intenção do grupo, desse ministério. Existir essa relação entre vocês, entre as pessoas que têm esse problema e a gente, entendeu? A gente vai perguntar, aí, como é que vocês estão? E já que vocês tiverem essa coragem de dizer assim, não, eu preciso de ajuda, eu acho que vocês vão dizer, não, eu tô com um problema, eu não consegui. Então a gente não tá aqui para condenar. A gente tá aqui para o quê? Colocar o ombro embaixo da cruz de vocês e levar junto, né? Por um período de tempo, daí vai ser mais ou menos ali 3 meses, né? 2 reuniões por mês e o grupo fica aberto nesses 3 meses ali. Então, acredito que vai ser para ajuda desse pessoal. E não sei se o Giovanni quer falar alguma coisa mais em relação ao grupo. Eu acho que é basicamente isso, é se situar, né, gente? Entender que existe um problema, entender que às vezes isso não é uma vergonha, tô viciado, né? Então vamos resolver, né? O primeiro passo do NE que a gente brinca, né? Admitir que é impotente perante o uso, né? Então, e entender também essa questão da dinâmica psicológica. E outro ponto importante é entender que existe o vício e a adicção. Qual é a diferença? O vício tu vai repetir, mas tem gente que é um adicto que ele não repete, mas ele tem problema com aquilo ali. Então, por exemplo, esse cara ele não pode estar com estímulos. Então, por exemplo, vai ter cara como eu conheço que diz pra mim, Giovanni, eu não tenho Instagram. Pra não ter gatilho. Ah, mas não é questão de vício, é questão de adicto, tá? Eu tenho uma adicção em mim, então eu tenho um problema com isso, então eu não vou olhar e pronto. Esses dias teve um que conversou É um muro baixo, né? É um muro baixo, muro baixo, quer dizer, eu tenho um muro baixo com isso aqui. Bom, então desvia do caminho, né? No caso ali... É justamente, né? Não tem Instagram. E o adicto, ele é escravo, então eu já escutei, né? Por exemplo, o cara tava ali, fechou o Instagram, fechou tudo e tal. Já sabia, se eu olhar pornografia aqui, tem o histórico. Então, se tem o histórico, alguém vai ver. Então, opa, não vou fazer isso. E tu ficava com aquela trava ali. Daqui a pouco alguém chegou e falou pra esse cara. Cara, sabe que tem a guia anônima? Meu Deus, ele mesmo falou pra mim, Giovanni, acabou comigo. Eu fiquei pensando,
que diabo é esse coisa de guia anônima? Nossa, terror. Foi pesquisar guia anônima, que não ficava o registro, que não sei o que aconteceu? Caiu. Inclusive, isso aí nessa questão. Quando a gente fala assim, que é a fraqueza, e a gente precisa compartilhar para poder lidar com ela, essa questão do grupo, tudo, isso é importantíssimo, né? Para não caminhar só. Só que a gente precisa ter o cuidado e a sabedoria de que esse caminhar junto, esse trocar ideia, tu não acabe, na verdade, ensinando ao cara. Porque às vezes a gente até com uma boa diz, não, mas no meu caso, olha o que é que eu fazia. Eu abri uma guia anônima, eu abri uma fazia porta, isso, eu abri uma acessava porta. o site, É bem assim mesmo, né? já desperta a curiosidade, o cara não conhecia esse É, site e tal. verdade. Ou seja, às vezes no compartilhar da experiência, tu acaba dando mais ferramenta pro cara ali pisar na bola. Então até nisso precisa ter uma sabedoria de como lidar, né? Porque a questão, gente, é uma fraqueza da pessoa ali, entendeu? Tipo, então não pode potencializar isso, né? Galera, quem tá aí ao vivo aí no link no YouTube, né? Manda sua pergunta. Manda sua pergunta. O Thiago tá aqui, né? Eduscar, boa noite a todos. A esses professores queridos. Nossa senhora, mas é um queridão, É, o querido. Eduscar. O Tiagão, Thiago, boa noite, meus queridos. Saudade de vocês. Né? Eles fizeram uma chamada de vídeo pra nós agora. Sim, sim. Né? Tava bem tranquilo. E aí a gente cobrou deles, ó, vai lá assistir o nosso RCast, porque vai ser o É. Eduscar, o Thiago e o... Não, Lucas, tem, o não, Lucas. tem bastante, Ah, tem então bastante tá que gente bom. aqui junto. Fala pro Eliezer que ele tinha levado o copo teu lá pra sala dele. Ah, quem falou? O Thiago? O Thiago. Então, Thiago, descontar um dia teu de trabalho, hein, Thiago? Daí o irmão Dilney Pereira, ele botou assim, ó, boa noite. Poderia ter um curso de como evangelizar irmãos viciados em pornografia. Conheço muitos viciados, porém não sei como ajudar essas pessoas. Primeiro ponto, assim, que a gente precisa ter em mente é o evangelho, ele é o mesmo para todos. A mensagem do evangelho é, o ser humano ele está corrompido, caído pelo pecado, ele necessita da salvação em Cristo. Claro que, dependendo da fraqueza, de como a pessoa vai lidar, a gente precisa de ferramentas, de outras coisas para lidar com a situação. Mas o evangelho, ele vai além disso. O evangelho não se restringe a uma necessidade específica, ele é uma necessidade muito maior relacionada à eternidade. Dentro da ideia de vida de igreja, de relacionamentos, da verdade do evangelho, da Bíblia em si, a gente vai encontrar conteúdos, ferramentas, vai trazer a psicologia também, outras coisas para lidar com situações específicas. A forma de se pregar o evangelho para uma pessoa, você precisa de Cristo. Entendeu? Essa é a questão. Porque se a gente começa a lidar apenas com uma necessidade específica que o evangelho vai lidar, a gente começa a tirar um pouco de lado a necessidade da questão da salvação com a eternidade. Porque, por exemplo, alguém que não tem problema com a pornografia não precisaria do evangelho? Ou precisaria menos? Sabe? Porque às vezes o que é que acontece? Tem gente que tem um filho ok, não tem problemas com vício, tá lá estudando, crescendo na vida, ele também precisa do evangelho tanto quanto aquele que é viciado em pornografia. Então essa questão de como pregar o evangelho é como se pregaria para qualquer pessoa, tá? Agora, claro, como que lidaria com essa luta, esse problema que a pessoa tem? Aí tem as ferramentas como, por exemplo, esse grupo, Metanoia, várias outras formas. Mas a resposta que eu daria assim para como pregar o evangelho é da mesma forma que você pregaria para qualquer outra pessoa. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Vamos aqui. Pergunta 2. A Bíblia fala sobre pornografia ou práticas semelhantes? Tem alguns casos, né? No Antigo Testamento ali, se não me engano, foi Onã, que ele não quis suceder descendência e automaticamente ele jogou o seu esperma na terra e depois Deus matou ele, né? Então a gente pega o Antigo Testamento, se a gente for trabalhar a ideia do Marcião, quando o Marcião foi fazer o cânon dele, né? Ele disse assim, nossa, Deus do Antigo Testamento não pode ser o Deus do Novo Testamento, porque... Mas eu acho assim, ó... E além disso, Jônio, só para complementar o que tu estás falando, né? A palavra, né? A Bíblia fala lá, por exemplo, em Gálatas, capítulo 5, versículos 16 e 17, fala sobre as concupiscências da carne, né? Porque a carne luta contra o espírito contra a carne. Quando nós estamos falando da pornografia, nós estamos falando puramente Obra da carne. das obras da carne, né? Tanto é que a lascívia é uma obra da carne, Isso, né? E a obra da carne é todo pecado que quer satisfazer a carne, né? Quando você está bebendo,
a carne está requerendo aquilo ali. Quando você está, né, na droga, quando você está na pornografia, quando você está mentindo, né, você está querendo seduzir a carne. Então, a pornografia também está aqui. Talvez você não vai encontrar, ou, aliás, você não vai encontrar a palavra pornografia, né? Mas as concupiscências da carne é isso. É todo esse pecado que quer satisfazer a carne. Todo pecado quer satisfazer a carne. Então, a pornografia é um desses pecados, né? Que é da concupiscência da carne. E isso milita, né? Trabalha, guerreia contra o espírito. É. E o espírito contra a carne. E a ideia da pornografia, se tu pegando o grego ali, né, vem de porneia. Né? Por exemplo, é 1 Coríntios 6,18, que fugir de toda a imoralidade sexual. O texto ali é porneia, né? Essa ideia mesmo. Então não tá linear o cara da pornografia, mas a essência Claro, tá claro. no texto. Né? Até porque quando a gente fala assim de pornografia, a gente tá aqui tratando muito do pessoal que consome a pornografia. Mas se a gente olhar para a pornografia em si, também tem um problema da produção da pornografia, que é, em essência, a imoralidade sexual. Entendeu? Ou seja, não é só a ideia de quem está consumindo. Então, assim, mas o próprio processo de produção da pornografia é algo que é contrário aos princípios cristãos, entendeu? Então, assim, não encontra a palavra pornografia em si. Sim. Mas aí tem os desejos da carne que estão corrompidos, ao mesmo tempo também aquelas práticas que estão acontecendo ali, aquilo ali também não é de acordo com a palavra de Deus, né? E tu vê que a maioria das pesquisas hoje, se tu for buscar um site pornográfico, sempre tem a questão de incesto, né? A questão de primo com prima. Então, tudo aquilo que a Bíblia condena, eles fazem questão de colocar, né? Porque é uma prática satânica, né? Se a gente for trabalhar também a ideia de indústria pornográfica, quantos milhões que isso movimenta, Sim. né? E a questão também de fazer a mulher como objeto, né? A questão dos atores. Então tem muita coisa por trás ali que... Eu me lembro de uma intervenção que eu fiz no consultório, que o cara parou de usar a pornografia, foi justamente nisso. Então, quando a gente trabalhou o que estava por trás da indústria pornográfica, ele disse, não, mas eu não posso compactar com isso. Não, a destruição de uma família. E por aqui, exemplo. exatamente, a destruição de uma família, a questão dos próprios atores, a questão ali de... A taxa ali de mortalidade de um ator e de uma atriz é de 35 a 45 anos, cara. De suicídio? Por causa Não, do suicídio? risco de suicídio muito e as Doença, doenças e tal, né? Sim. Então tu vê que é um universo. Existe um dele, universo. cara. Nós estamos falando da pornografia, mas atrás disso tem todo Os um, bastidores É, todo tenebroso. Né? um mundo, né? Então às vezes a gente só quer se livrar do problema e tá estável, né? Mas por trás, o que tem por trás? É porque o que acaba iludindo é que os atores normalmente estão ali simulando um prazer. E a gente muitas vezes olha para aquilo ali e pensa assim, ai não, nossa, às vezes é até idealizando, pensando que queria viver aquilo ali também, pensando que é um prazer, alguma coisa nesse sentido. Mas quando, de fato, você vê por trás da indústria, o que é que acontece, aquilo ali é tudo, gente, aquilo ali é ficção, aquilo não existe, aquilo não é real, entendeu? Assim, no sentido de, não é uma relação íntima verdadeira, não existe afeto. Muitos ali são até, inclusive, escravos, são pessoas que são escravas da indústria, estão ali contra a vontade, sendo forçadas a viver aquilo ali, entendeu? Então, quando tu começa a olhar de fato assim, esse universo, essa indústria que existe por trás, não tem como. E a cura, assim, eu creio muito, né? Para que a pessoa saia disso, então, né, primeiro, tem que confessar, admitir, né, que está no erro. E não tem, eu entendo também, no meu imaginário, né, que tem que haver um acompanhamento de um psicólogo e tal, mas também tem que ter a oração, né, o domínio próprio. O que é o domínio próprio? Né? Fruto do Espírito Santo. Tem que ter o domínio próprio, porque vai chegar um determinado momento nesse processo aí de cura que ele vai ter a possibilidade e a oportunidade de praticar. E aí é aquele momento que ele vai ter que ter o domínio próprio, né? Então, assim, acho que a oração, domínio próprio, aqui, leitura da palavra, né? Leitura da palavra, aquela questão, porque eu entendo que o cristão ele não pode viver nessa terra aqui sem pelo menos duas coisas, né? A leitura da palavra e a oração, né? Então, para o cristão, a leitura e a oração é o dia a dia, é o feijão com arroz. Ou seja, tu tem que ter o feijão com arroz todos os dias para te sobreviver. Quanto mais uma pessoa, né,
que está talvez aqui escutando, vendo aí, saiba que a oração, que admitir depois a oração, Leitura. a leitura da palavra, mas né, não entender que basta apenas. Claro que Deus é poderoso o suficiente para curar essa pessoa dessa forma, mas Ele colocou também profissionais para que possam entender a situação de um viciado e, né, medicar conforme a necessidade, Isso. né? Porque o cara que tá com aquele negócio ali, ele tá com os hormônios dele aqui, talvez fora, tal, né? As questões da dopamina e tal. Então aquilo ali tem que ser regulado também, né? Então assim, vou orar, eu vou jejuar, vou ler a palavra. Deus pode curar? Pode, mas ele te colocou profissionais, né? Psicólogos, por exemplo, para estar te auxiliando. E não abre mão disso. Não abra mão disso. Né, desses profissionais para poder caminhar contigo nessa jornada, porque o vício da pornografia, ele não acaba só com a tua questão sexual, mas vai desmanchar uma família, né? Vai ter esses casos que tu falou ali de incesto e tal, e aí decorre um monte de coisa, né? E vai um monte. E a questão da pornografia, gente, às vezes é a cereja do bolo, né? Tem muito mais ingrediente ali por trás, né? Então, por isso que eu digo, às vezes o pessoal me procura, Giovanni, tem um curso, alguma coisa, me dá uma ferramenta, igual para dependência química, né? Me dá um curso, uma saída. Me dá aqui uma regrinha. Uma regrinha. Vai dar Eu certo. costumo brincar e ainda digo, se eu soubesse, eu tava milionário, né? Então, não adianta. Claro, a gente dá as diretrizes, o caminho como metanoia vai fazer, né? Mas cada pessoa experimenta essa prática na sua particularidade. Né? Então é entender isso, por que tu tá recorrendo a isso, né? O que tu tá buscando, o que não tá buscando. Às vezes tem um abuso sexual infantil ali, então às vezes o cara tá reproduzindo, então tem muita coisa por trás. Por isso que eu sou totalmente contrário nessas fórmulas mágicas, né? Às vezes o cara, 3 passos para vencer a depressão. Meu Deus do céu, isso aí é para matar o psicólogo e fazer a gente rasgar o registro, né? Porque a gente tem que entender que é um ser humano ali que vê as coisas. E cada um teve, né? Cada um teve a origem desse vício De uma forma de uma diferente. forma diferente. É. E aí tem que ser tratado com armas diferentes, Sim. né? É porque também tão fácil quanto se tem acesso à pornografia e aquela satisfação imediata, às vezes a gente quer o imediatismo na solução também. Só que o caminho de volta é um caminho mais complicado porque a pornografia é só a cereja do bolo. Existe algo muito mais complexo. Então, para se chegar na solução, é algo complexo. E assim, de fato, a vida de oração, a Bíblia, tudo isso, gente, é fundamental. Eu diria que assim, são as relações. Tanto a tua relação com Deus, como a relação com o próximo de alguma forma. Tu teve alguém para prestar conta, alguém saudável. Não pega outro viciado de pornografia e diz, vamos caminhar junto para se ajudar. Mas alguém saudável para caminhar contigo. Porque tem uma hora que a carne grita, né? Vai ter aquela hora que a carne vai estar gritando, desesperado, querendo te levar ao pecado ali. E nessa hora, de repente, tu vai precisar de alguém nem que seja pra ligar e dizer assim, minha carne tá gritando, cara, eu preciso de uma ajuda agora. Como é que eu vou viver a fase da abstinência, né? Como é que eu passo por isso? E é engraçado, porque uma coisa é alguém, né, claro, causou dano de alguém viciado em pornografia que não tem uma fé, por exemplo. Não tem tanto impacto psicológico. Diferentemente de alguém que é cristão, porque daí tem um impacto psicológico que além do problema do vício, A culpa, né? a culpa do pecado. Aí ele tem a culpa do pecado. Agora tu imagina se é uma pessoa que é um professor do Raiz, se é um pastor, olha como vai aumentando esse negócio de uma forma que, por isso que muita gente aguenta em silêncio mesmo, porque não tem como falar. Entendeu? Essa culpa acaba sendo um incentivo a não falar, né? A esconder. Eu não Assim, vou esconder, vou resolver aqui, pronto. Só que a gente sabe que isso não é a sozinho solução. não se, E Não, sozinho não se resolve, né? E aqui, pela conversa aqui, eu sou advogado, mas eu tô aqui com psicólogo aqui, com professor aqui do Metanoia e tal, né? Pelo que eu percebi aqui, e aí fica a dica para quem tá ali, a primeira coisa é entender que é viciado. Né? Entendeu o problema. Eu sou viciado. Eu tenho um problema, né? Eu tô falando isso porque, eventualmente, nós podemos estar, né, sendo assistido por alguém que tá aqui, tá lá quietinho e diz, eu tô com esse problema, o que eu faço? Cara, a primeira coisa que tem que fazer, entenda que isso é um problema, que isso aí não é uma diversão, não é algo que tu faz quando quer. Talvez hoje tu esteja fazendo quando quer, mas daqui um tempinho tu já não vai ter mais essa não tem liberdade. opção, não tem opção. Tu vai fazer porque o teu corpo vai pedir isso aí. Então a primeira coisa,
saiba, tem que admitir, tu é um viciado. E quando tu admite o que tu é viciado, é o primeiro passo pra cura, né? Cara, eu sou viciado, caí no fundo do poço. Não, cara, tu já tá no fundo do poço. Tu declara que tu é um viciado, tu já tá subindo o primeiro degrau pra tentar a cura. E porque a tua mediação já muda, né? Por exemplo, se eu for no médico, o médico diz assim, Giovanni, tu é hipertenso. Cara, na hora já vai mudar minha mediação. Claro. Pô, onde é que tem uma academia? Onde é que eu vou fazer exercício físico? Onde é que eu vou... Entendesse? Eu não posso fugir do problema. Eu tenho que trabalhar as mediações. Vamos lá para mais uma pergunta, então. Quais são os sintomas emocionais ou físicos mais comuns? Então, sintomas emocionais, né? Raiva, medo, angústia, culpa, né? E físicos, a gente já percebeu que é igual a questão da abstinência mesmo, né? O corpo dói. Já pensou, o corpo dói, dores de cabeça, né? Aí tem a questão das disfunções, né? Disfunção sexual. Claro. Então atinge literalmente o corpo. Então imaginar, não, eu sei que eu tenho um problema, mas eu vou brincar com ele. Eu vou olhar no Instagram ou no TikTok, né? Vou olhar uma dancinha ali e tal. Automaticamente o que vai acontecer contigo? O teu corpo vai doer. Teu corpo doendo, tu já vai ter a questão. Tu pode tentar lutar. Não, mas Deus, misericórdia, não vou cair nisso aí. Tu vai cair. Por quê? Porque tu não cuidou das preliminares, do antes, dos ingredientes do bolo. Tu brincou. Tanto é que na Bíblia, tu vai ver, a única coisa que Jesus manda fugir é da imoralidade sexual. Aí tu pega Tiago ali e diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pode resistir o diabo. Isso. Agora, quando é imoralidade sexual, Desvia do caminho. o apóstolo Paulo diz assim, fugir da imoralidade sexual. Provérbios também fala, né? Passar longe da casa lá da mulher. Porque Porque como é que o que a mulher adúltera faz, né? Os Ela favos dela desfilam, os lábios dela desfilam favos de mel, Ela né? tá É um lá negócio procurando, agradável. É. E a pessoa que tá no vício, ele acha que ele para a qualquer momento. Não, eu tô fazendo tal, mas daqui a pouco eu vou parar. Quando começar a dar problema em casa, eu vou parar. Não para. Aí quando tu pensar em parar, já não para mais. E outro aspecto bem importante, né, Eliezer, é a questão da manipulação, né? Todo vício tem um manipulador por trás. E a gente gosta de se manipular. Eu digo lá pro pessoal, né? Não é só vocês adictos, eu também me manipulo. Né? Até dou um exemplo uma vez que, vou fazer uma viagem. Aí dizia, vou fazer uma viagem e tal. Só que para mim fazer a viagem eu tinha que trabalhar mais, ganhar mais dinheiro e, correr para onde eu queria ir era meio caro. O que aconteceu? Eu não quis trabalhar mais, porque daí quis estar mais com meu filho, quis fazer outras coisas tal. Não chegou o dinheiro. O que eu fiz? Eu aceitei esse resultado. Tipo, fui falar com meus amigos assim, não, eu não fui viajar porque eu não tenho dinheiro. De forma nenhuma. Isso tu não falou. Não, eu me manipulei. Qual foi a minha manipulação? Deixar de ficar na minha casa. Casa e tal. Trancadinho, no meu ar-condicionado para viajar. Não, viagem não é tudo. Entendeu? Como a gente vai manipulando. É igual a ideia. Não, eu tenho um celular, né? Eu vou entrar no TikTok, mas é só para ver pregação. Só para ver pregação e tá bom. Daqui a pouco. Primeira abertura do Satanás. Se eu não... Já era. Já era. Se eu não me engano, foi o Jaime Kemp que falou em algum livro sobre questão de sexualidade, que a gente deve tratar a tentação como se fosse um cego e um abismo. Você ser um cego, se larga aqui o cego e diz, aqui perto tem um abismo, um penhasco que se tu der um passo ali, tu cai, vai dar ruim. Ele não vai sair do lugar. Você precisa dar uma orientação também, dizer assim, olha, é mais para tal lado, tá tantos metros e tal. Só que ainda assim, ele não vai querer chegar tão perto, ele não vai querer até o limite para ver onde é o penhasco, por causa do risco dele cair. Então, toda vez que a gente pensa, tipo, não, eu quero chegar perto do limite, na verdade a gente já tá passando o limite. Sim. Olha, não, quero só dar uma olhadinha no TikTok, quero só dar uma olhadinha no Instagram. Tu ali já tá passando o limite, porque tu já tá cedendo e dizer assim, é só uma olhadinha. Sabe? Então, assim, de certa forma, tu já tá abrindo uma exceção ali. Então, essa ideia de realmente, assim, tomar esse cuidado. Mas voltando para a pergunta aí sobre os efeitos, né? Os sintomas emocionais e físicos, eu traria também os sintomas sociais. Em que sentido? Uma mente corrompida pela pornografia, ela é totalmente deturpada na forma como ele enxerga o próximo. Tá? Ou seja, um homem que tem problema com pornografia, a forma que ele vai olhar as mulheres vai ser diferente. A forma que ele vai olhar para as amigas vai ser diferente. A forma que ele vai ver mulher na rua vai ser diferente.
sabe? Então a gente começa a ter corrompido aquele olhar de entender que o outro é alguém feito à imagem e semelhança de Deus. Eu começo a trazer essa objetificação que era só ali da pornografia também para as minhas relações sociais. Isso também é um efeito bem nocivo da pornografia, né? E acontece bastante. É bem isso que o Joey falou mesmo, né? Tu começa a se isolar, tu começa a objetificar a pessoa. Então, tu vem num culto, tu já não aperta, não abraça uma mulher, porque tu já, não posso abraçar. Entendeu? Porque tu caminha naquilo que tu foi aprendendo ali. E o segredo da dependência química, eu falo dependência química porque é o meu dia a dia, né? Mas da dependência em geral, eu sempre digo pra eles, gente, até pra quem tá acompanhando aqui que tem problema com pornografia. Vamos imaginar um campeão de MMA aí, o Anderson Silva, né? Que marcou a história aí no país. Então o Anderson Silva pega, entra nessa sala agora e diz, ó, para o Rcast. Aí eu digo, não, como assim para o Rcast? Aqui tem ordem, não é assim. Aí eu discuto com o Anderson Silva, ele não gosta muito, manda eu ir lá pra fora pra gente poder resolver as coisas. Aí de um lado tá o Anderson... Eu vou mandar o G? O G, claro. Eu não. Aí o branco foi tu? Aí tu vê, de um lado tá o Anderson Silva, campeão de MMA, né, bate até na sombra. E do outro lado tá o Giovanni, que nunca deu um soco em ninguém. Qual é a chance que eu tenho de ganhar do Anderson Silva lá fora? Nenhuma. Nenhuma. Então, o Anderson Silva, gente, é a tua adicção, é a tua dependência. Então, eu não brinco Não com brinca isso. com- Eu não brinco. Né? Não Literalmente brinca, é. assim. E assim, o Giovanni, assim, a gente, né, falou bastante aqui, eu acho que quem está nos ouvindo, né, aquele que tem o problema, já se colocou, quem está nos ouvindo ali já sabe que eu acho que eu tenho um vício mesmo, eu acho que eu sou viciado nisso. E aí? E agora, para sair disso aí? Como é que a gente faz? Claro que eu sei que não tem, como tu falou, uma regrinha, Sim. mas tem alguns passos que a gente de repente pode, né, pode falar pro pessoal que tá em casa, de repente, alguém que tá nos ouvindo tem esse problema, porque de repente ele não vai, de repente ele não tá nem aqui em Criciúma para participar do Isso. Metanoia. Isso mesmo. Tá. Mas de repente assim, pá, o que que eu posso fazer, cara? Eu tô no fundo do poço. O que que eu posso fazer? De repente, né, Giovanni? Primeiro é a admissão que a gente fala, né? Isso. É a recorrência, porque o pessoal pensa assim, mas eu só uso de vez em quando. Né? Não, ela é progressiva. Então, estás usando a rede social hoje, daqui um mês, 3 meses, tu vai ter esse hiato, mas daqui a pouco é todo dia. Que eu chamo de gatilho, por exemplo. Então, Pode ser? Sim, Assim, pode. o cara que tem a rede social, que tá ali, que na rede social mostra, tem tudo que tu quer. ali, né? Sim. De repente aquilo ali é um gatilho. Sendo um gatilho, o que que pode fazer de repente? Não. Tu vai ter que fazer um desmame, né? E é isso aí. Tu vai ter que fazer um desmame, parar e entender o problema. Eu brinquei ali com o aluno do Raiz ali, que a gente vai jogar o futebol beneficente sábado. Ele, tu vai, né? Assim, vou, mas eu tô com problema no ombro. Então, o que que aconteceu? Eu não ia esperar um anjo descer do céu, botar a mão no meu ombro, ou um profeta, Botar no lugar ali. botar e, tá pronto pra Tá jogar pronto, tá bom. sábado. Não, opa, beleza, o que que eu posso fazer para melhorar esse ombro? Tu pode fazer uma academia, tu pode fazer uma fisioterapia, tu pode fazer uma massagem, tu pode tomar remédio. Se falar com a minha avó, vai ser uma salmoura? Tem tudo isso. Posso fazer uma salmoura. Então a gente trabalha, Eliezer, a questão das possibilidades. A pessoa tem que entender o seguinte: tu não é reduzido a essa adicção, a essa dependência. Tem gente que se reduz, né? Eu sou o cara da pornografia. Não. Tu tem outros perfis também. Tem o perfil de pai, tem o perfil do cara da igreja, tem um perfil no trabalho. Então aumenta os outros perfis para poder diminuir esse perfil que tu tá tendo problema. Isso é legal. Né? E tu acha interessante essa questão do, né, no desmame, como tu falou, se o cara entender que ele tem um problema com rede social, deleta a rede social. Eu tenho assim, eu me peguei esses dias, olhei assim, puxa, mas eu tô vendo tanta coisa de rede social aqui, quando a gente às vezes sem perceber passou 2 horas. Bem assim. Né? Pô, isso aqui tal. Não me trouxe nada, não li um livro, não. Né? O que que eu fiz? Né? Eu peguei, isso dá aqui no iPhone, não sei se no Android dá pra fazer. Eu peguei e deletei o aplicativo. Deletei o aplicativo ali. Então, assim, para mim entrar agora no Instagram, ou naquele momento, eu tinha que entrar pelo site. Eu não sei se dá e tal, mas é mais dificultoso. Né? Eu não perdi a conta, porque, né, talvez eu precise do Instagram para Sim. profissionalmente, ou enfim.
Então, assim, ó, eu peguei e deletei. Então, assim, ó, a busca ali já vai ser mais difícil, né? Então, talvez, né, para quem tá lá, que tem esse tipo de problema, já faz isso. Outra coisa, os telefones, e eu digo telefone porque é aqui, né? Eu acho que a fonte principal tá aqui, né? Tá no bolso, né? Eu acho que me parece que o iPhone também tem, eu digo iPhone porque é o que eu uso, né? Tem ali restrições, que tu pode restringir vários tipos de sites, né? De sites ali e tal. Pra quê? Bom, tu não tem como largar o telefone. Ok, então o telefone é o teu dia a dia. Tem que trabalhar, tem que, enfim, com o telefone. Então, né, manipula o telefone de forma que dificulte mais tu ter acesso a esses conteúdos. É que, na verdade, no primeiro momento é isso aí, tu tem que fazer o desmame, né? Não adianta, ó, tá aqui no TikTok, tá no Instagram, deleta e pronto. Agora, depois, tu já vai trabalhar um autoconhecimento, né? Então, por exemplo, qual é o papel que a pornografia tem na minha vida? Então, por que eu fazia o acesso? Né? Tinha irritabilidade, estava muito ocioso, estava pressionado. Então, cada pessoa tem a sua forma de lidar com o mundo. Eu brinco porque no mês que eu mais comi, porque daí é o projeto na comida, né? O mês que eu mais comi foi o mês que eu menos ganhei dinheiro. Aí tu vai dizer assim, tá, mas como essa conta não fecha? Como é que tu comprou se não tinha dinheiro? Mas o que acontecia? Eu tenho uma coisa, eu não gosto de ser pressionado. Né? Não tô falando de pressão assim, faz isso, né? Isso aí é o normal do dia a dia. Mas a minha pressão é o seguinte, assim, Giovanni, tira esse celular daqui. Beleza, eu vou tirar. Daqui a pouco, Giovanni, tu já tirou o celular? Ele vai me incomodando. Eu vou ficando fraco, vou perdendo a força. Então, o que eu fazia? Como eu estava sendo pressionado nessa questão do dinheiro, eu sou autônomo, né? Passou a semana, entrou tanto, mas por que não entrou mais? E foi ficando. E daqui a pouco comida. Comida. Por quê? Porque a comida, a pornografia, as drogas, ela age no mesmo lugar, que é no núcleo accumbens, na área de recompensa do cérebro. Então, eu precisava me aliviar de alguma forma. Fuga pra... Como tem gente que às vezes vai pra academia, né? Academia, ou vai jogar um futebol, vai fazer alguma coisa. Então, o que eu tenho que tratar? O problema na comida, beleza. Tudo bem, é na comida, mas eu tenho que tratar a minha dinâmica psicológica. Por que eu tô estressado? A comida é só o resultado. Né? Por que eu tô estressado? Será que se eu for pra espiritualidade e ler lá que eu não posso ficar ansioso por coisa alguma, né? Que o Senhor sabe de todas as coisas, não vai me ajudar melhor? Entendesse? Então, entender essa dinâmica. Uhum. Às vezes o pessoal diz assim, eu não sei, eu comecei a beber do nada, cara. Tá, mas tem histórico na família? Tem, meu avô bebia, meu pai pronto. bebia. Tá ali. Tá ali. Tá ali? Não, eu tenho problema com pornografia, cara, mas do nada. Tá, mas tem pai que levava filme pornográfico pra casa e o cara ia lá e assistia. Né? E aquilo ali ficou... Fica, tu vai criando memória. É isso. E o nosso corpo, além do cérebro, cria memória. Né? Quem joga futebol sabe, tu vai jogar futebol, tu pode ficar 6 meses parado, 1 ano. Quando tu voltar, claro, tu não vai ter aquele rendimento, mas tu já sabe o que tu tem que fazer. Né? Tu já vai se acostumando. Né? Igual academia, tu pode ficar 1 mês, 2 meses parado, depois volta, já parece que ficou o Van Damme, né? Enche tudo de novo. Então, o nosso corpo tem memória. E a questão da pornografia, das adicções também tem. Por isso que é tão difícil, né? Pô, fui pro culto, Santa Ceia, uma bênção, tal, passei lá, vi um outdoor, que inferno. Não é, porque o teu corpo tem memória. Então, assim, ó, já fica aqui, né, G? Aqui 2 coisas que a gente já pegou aqui, ó. A primeira é que a gente tem que ter a consciência de que é viciado. E a segunda é o famoso desmame. Tem que ter o desmame. Como é que é o desmame? Deletando. Cara, deleta isso aí, pega o teu celular e tal, né? E assim, né? Procura não ficar em lugar que tu fique sozinho e tal, né? E se tu for ao banheiro, porque às vezes o cara vai no banheiro, tá trabalhando, como tu falou, no serviço. Tu vai no banheiro, tu aproveita, leva o celular. Natural. E naturalmente tu pode estar lá assistindo um filme. Vai no banheiro, bom, lá eu não vou conseguir evitar, né? Mas aqui eu consigo evitar de levar o telefone. Se eu levar, eu vou cair. Então não leva o telefone. Vai começando, né, a ter essa psicoeducação, essas pequenas né, ajustes, essas pequenas renúncias para poder passar mais tempo, né, nessa questão do desmame ali. Eu lembro de um congresso que eu fui uma vez, a Andrea Vargas, do Avalanche Missões Urbanas, ela deu um exemplo, na época não tinha tanta essa questão de smartphone, redes sociais, ela disse assim, gente, tá tendo problema com a internet, computador no quarto, coloca o computador no meio da cozinha. Isso aí, visível, pronto.
Bota lá, tua mãe tá cozinhando lá e tu tá lá, tipo, com o computador, entendeu? Ou seja, não só a ideia da rede social, da revista, mas também qual que é o contexto, qual que é a situação que tá te levando também, que facilita, que tem gatilho, sabe? Então, assim, evita aquele tipo de situação. É o estresse, o que é que tá te estressando, sabe? Pra evitar também que venha o gatilho. Qual é a pessoa que tu falasse ali? Ok. Andréia. André Vargas. Aqui é o Leandro Lutz. Ele comentou aqui, ó. Indica um curso da Andréia Vargas. Isso, Essa? Da Avalanche Missões Urbanas. ela mesmo. Sobre sexualidade. Legal. Fala para as pessoas que precisam de ajuda e também instrui para aconselhamentos. Tem online e é extraordinário. Top. Ele ainda acrescenta, ela inclusive já teve no Jesus Cop, do pastor Douglas Gonçalves, que estará ministrando na conferência aqui de homens. Então, muito interessante. Muito interessante. É um curso. Não conheço, né? Não conheceu, mas se o curso realmente é bom, E Toda vale a pena. ferramenta é válida. né? Já fiz um curso com eles e recomendo. Eles são referência hoje no E Brasil. a sim. Dani Noronha também comentou aqui, ó, vida diária com Deus e terapia. Não há como separar as duas frentes de tratamento. A vida diária com Deus liberta e a terapia vai te dar ferramenta para usufruir É isso aí. a liberdade. É isso aí. Vamos para a última pergunta? Já estamos com 50 minutos. Opa, então última vamos lá. pergunta é para a gente encerrar esse RCast nessa noite. Pergunta: a igreja está preparada para lidar com esse tema com graça e verdade? O que vocês acham? Cara, assim, o tema pornografia me parece que é igual a pregar sobre dízimo. Parece que Assusta, né? assusta, né? E um dia eu estava lendo o livro e eu acho que era do... esqueci, vai vir o nome dele agora. E ele falou que as igrejas têm, às vezes, problema de pregar sobre dízimo. Ele estava falando sobre dízimo, mas ele quis dar um exemplo sobre o fim do mundo. Porque o desconhecimento faz com que tu fique com medo. Uhum. E quando tu conhece determinada situação, aí o medo sai e aí tu conhece o assunto. Então, a pornografia também parece que nas igrejas é um assunto assim proibido. Não, é proibido por quê? Porque tu não vê falar sobre isso. Não tem um ministério, né, metanoia, que está vindo agora aqui na nossa comunidade. Primeiro porque não é um pecado aparente, vamos dizer assim, aqui. Claro, o cara que é viciado em pornografia, a esposa sabe. Né? De alguma maneira, se ela não sabe, ela desconfia. Uhum. Né? Mas é só ali, né? Ela por nada vai levar a vida dela assim, nunca vai falar nada, ele vai ficar... Então não é um pecado aparente. Então se não é aparente, a gente já não tem nada. Não, vocês têm problema de pornografia nessa igreja? Não, nunca ninguém veio falar, mas ninguém vai falar mesmo, né? Tem que levantar. Então me parece que as igrejas, né, de um modo geral, e aqui né, não especifico nenhuma igreja, nem A, nem B e tal, mas me parece que não é algo assim recorrente, né? Não é algo que a igreja se preocupa, né? E hoje tá aparecendo, né? Eu sempre trabalho a ideia de que se for olhar no aconselhamento bíblico, né? Que são as duas correntes aí que influenciou a igreja, né? Tem de um lado Jay Adams, que trabalha aconselhamento bíblico, confronta todo tipo de pecado e problema com a Bíblia, né? E tu tem o Gary Collins, que ele vai abrir, e abriu isso, né? Por isso que hoje a gente tem essa ideia da graça comum e de mecanismos também, como saúde mental, né? Como outros tipos de profissionais que podem ajudar. Então, hoje eu percebo assim que a igreja, através dessa influência do Gary Collins, conseguiu transcender um pouco essa realidade. Que antigamente, vamos pegar a questão de transtorno de humor, depressão, nem se falava. Né? Eu me lembro uma vez, numa escola dominical que eu estava ministrando, falando ali, nossa, o pessoal disse, não, isso é coisa da tua cabeça. Isso há 20 anos atrás. Bipolar. Né? O que é isso? Então, hoje, né, pegando essa ideia assim, a igreja se abriu bastante e eu louvo a Deus assim pela aba, que a aba tem esse entendimento. Uma vez perguntaram para mim, tá, mas a aba, ela apoia a saúde mental? Eu disse, eu só tô olhando pro social, tem quantos psicólogos atendendo lá? Então, já tá no concreto, na situação. Então, a gente entende a graça comum, que Deus ele é glorificado também através de profissionais. Então, por isso que eu digo, às vezes, só a espiritualidade... Não é que não basta, que Deus faz todas as coisas. Sim. Mas às vezes Deus também é glorificado através de um profissional. Claro, de um profissional, exato.
né? Ah, eu tô com um problema da ordem jurídica, né? Ah, vou ficar orando, vai resolver? Não, tem que contratar um advogado. Ah, eu tô com problema na ordem de contabilidade, né? Não consigo me acertar com os números. Vou fazer uma campanha de oração? Não, eu vou contratar um contador, cara. As ferramentas. Então, as ferramentas- Contrata o contador e depois vai orar. Claro. Senhor, preciso de ti. Minha parte eu fiz. Agora faz a tua parte. Preciso de dinheiro para pagar o contador. Então o que acontece, né? Às vezes tu vai para uma igreja, né, e tu tem um problema de pornografia, mas tu vai vencer só na oração. Mas tu desconsidera a questão da abstinência, do que tá acontecendo, da tua dinâmica psicológica, dos erros que tu tem no dia a dia, que tu tem que arrumar, né? Desvio de caráter, erro de comportamento. E tu acaba focalizando só numa campanha e não vai dar resultado. Tu Porque fica um período, mas depois lá na frente tu cai. tu cai de novo. Essa questão de se a igreja está preparada, eu diria assim, olhando de uma forma geral, existem igrejas preparadas e igrejas não. E olhando para o contexto de igrejas locais, eu vejo assim que vão ter pessoas preparadas, mas olhando de uma forma geral para o povo assim, cristão no Brasil hoje, cara, eu não sei se eu conseguiria dizer que está preparado, sabe? Porque assim, algo que eu penso é que quando a igreja se cala, o mundo grita. E o mundo tá gritando. Essa parte da sexualidade, as crianças estão sendo erotizadas de cedo, enquanto a igreja tá de olho fechado, mão para cima, sem tratar o assunto. Sem falar sobre, muitas vezes, olhando no contexto geral, né? Graças a Deus, hoje aqui na nossa igreja local, aqui na aba, a gente tem frentes que tratam sobre esse assunto. Mas de uma forma geral, enquanto o sexo for tratado como um assunto, um tabu, ou simplesmente com respostas reducionistas do tipo, sexo é para depois do casamento e pronto. E não há um espaço para a pessoa abrir o coração e compartilhar as lutas, compartilhar algo que às vezes veio de um trauma, como foi falado aqui, foi um abuso que sofreu há um tempo atrás, alguma coisa, isso gerou algo na pessoa. Enquanto a gente não abrir um espaço para que haja a segurança do pessoal abrir o coração e mostrar as falhas, eu diria que a igreja brasileira não está pronta. Eu só vou dizer que ela está pronta quando disser assim, a gente entende o que é a graça de Deus e que qualquer pessoa pode chegar e abrir o coração e dizer, eu tenho esse problema. Enquanto houver alguma resistência, algum preconceito, eu não sei se eu diria que a igreja está pronta de fato. Eu ouvi aqui, sei que nós estamos terminando, mas eu ouvi uma frase sobre orar e agir. E a pessoa disse o seguinte, enquanto a esposa está grávida, tu tem que orar. Ora para que o período da gravidez, né, não te traga nenhum desconforto e ocorra tudo bem. Mas o dia que a esposa dizer que rompeu a bolsa e que tá com as dores do parto, aí tu não pode mais ficar orando. Aí tu tem que pegar a pessoa, botar dentro do carro e levar para o hospital. Então, nós temos que orar, mas temos que agir também. Ficar só na oração, né? É como o Giovanni falou, Deus abençoa da maneira dele, sim, é verdade, ele cura, mas ele também abençoa pessoas com conhecimento, como o Giovanni, por exemplo, que pode tratar disso. Né? Então, ele também tem um profissional que vai trabalhar com excelência, que foi talvez um dom que Deus colocou nas mãos do Giovanni, para tratar daquele, né, filho de Deus que está com problema ali. É isso aí, gente. É isso aí. Show de bola. Então, muito obrigado pelo pessoal que ficaram nos acompanhando até essa hora, quase 11h30. E foi muito bons assuntos. E deixo aqui, né, tem um número de contato aqui para deixar pro pessoal que eu quero entrar no grupo, eu quero fazer parte. Entre em contato. Eu vou passar esse contato aqui, 99651-7794, tá? DDD 48. 48, exato. Quero entrar no grupo. Me chame aí, que a gente vai colocar você no grupo. E vai ser interessante, tá? Não tenha isso como vergonha, ainda que seja, mas tenha isso como um resultado que vai dar para ti e para tua família. E eu acredito que vai ser bênção para tua casa. E a pessoa que assume que está num erro, que tem um erro, eu acredito que vai ver coisa extraordinária em Deus, quando a gente assume esse erro. É isso aí, galera. Tamo junto. Tamo É junto. isso aí. Muito obrigado. Valeu. Queria pedir para vocês se despedir e depois nós estamos embora. Nossa, se despedir é muito forte, né? Pede pessoal, né? Você dá um tchauzinho. Um até logo, né? Um até logo. Eu acho que é isso, né? Eu acho que foi conversado, falado, né? Então, eu acho que é um trabalho tanto para a pessoa, e já falando assim para o familiar que está assistindo, porque às vezes o familiar, meu marido tem isso. Então, às vezes o tratamento depende de ti também, né? De uma cooperação. Então, como eu digo, a pornografia às vezes é uma cereja do bolo.
Tem muito mais ingrediente ali por trás que tem que ser tratado. Então, aí o primeiro passo é admitir, ora a Deus, pede a Deus coragem, né? E assuma o problema e tente resolver da melhor forma possível. É isso aí. Só fechar com um conselho. Não caminhe sozinho. Não tente vencer sozinho que você não vai conseguir. Caminhe com pessoas. Beleza? Bem, galera, o seguinte, 11h30. É ao vivo aqui, né? Ao vivo. Então tá, 11h30. Valeu a pena eu ter saído de casa, ter vindo aqui. Se pelo menos uma pessoa ali que tiver com problema entendeu aqueles recados que o Giovanni falou ali. Primeiro, tenha consciência que você tem um problema nas mãos. E segundo, né? Quebra esses pequenos gatilhos ali e tal, né? Aquelas circunstâncias ali. Te cuida nisso, não cai naqueles lugares que te puxam para isso, né? Já vai ter valido a pena. Né? Então, boa noite a todos e... É isso aí. É isso aí. Ainda que a sociedade ache isso normal, mas não vamos normalizar essa situação da pornografia, né? É isso aí. Obrigado, gente. Deus abençoe. Segunda que vem nós estamos de volta. Até mais. Beijo. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.